Além do relógio, o que é que você pode usar para medir o tempo? Jesus faz um grande alerta e é sobre isso que nós vamos conversar logo após a vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Os Paroleiros, parola de número 165, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E nessa semana nós vamos pegar uma pergunta que Jesus fez aos fariseus. Olha só, os fariseus agora. Primeiro vimos perguntas para Pedro, perguntas para os discípulos, agora a pergunta é para os fariseus. Texto que está lá destacado no capítulo 16 de Mateus, no versículo 3. E essa mesma pergunta também é repetida no Evangelho de Lucas, mas nós vamos focar aqui no Evangelho de Mateus. E aí, oráculo, e aí, 04. Eu estava falando com uma coisa, Chan, com o Paulinho em off. A gente nunca combinou tema olhando no calendário. Sempre foi algo muito aleatório. Mas o tema dessa semana nunca foi tão pertinente como está sendo hoje. Eu nunca vi uma pergunta cair tão em cima do momento que a gente vive como esse. E como é que você está aí, Chan? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Você sabe que quando eu estava lendo aqui o texto, eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Com o cenário mundial, aquilo que está acontecendo, né? Que todo mundo sabe lá no Oriente Médio, e o tema acaba sendo bem linkado, né? É. E aí, Paulinho, tudo tranquilo e prudente aí? Fala, Arthur, fala, Chan, graça e paz, tudo, cara, tudo na bênção aqui. Calor para chuchu. Eu tô vendo você de blusa aí. O nosso Brasil é incrível, né? Incrível, incrível. Mas, ó, acho que a parte mais legal dessa parola é que nós vamos falar de um tema polêmico exatamente quando Mente Brilhante não está conosco. E isso, cara, verdade, eu só falo, verdade. Se isso não é de Deus, tá de férias eu não sei o que é, então. É férias outra vez que ele tá? Deve ser, né? Quarta vez no ano. Férias da empresa e banco da igreja. Ah, isso aí. Então é isso. Lá na igreja ele acumula banco de horas. Mas vamos lá, vamos para lá que é o que interessa. Bom, Mateus 16, no versículo 3, nós vamos ver Jesus fazendo um questionamento muito forte para com os fariseus, porque lá no texto nós vamos ver Jesus, os fariseus questionando, né, Jesus a respeito de muitas coisas, e nós vamos ver Jesus dizendo a seguinte coisa: vocês são capazes de enxergar se vai trocar, se o sol vai embora, se vai chover ou se não vai, mas são incapazes de discernir as estações. Isso aqui tem muito mais a ver, muito menos a ver com relógio, né, com o tempo Cronos, e com meteorologia, mas o foco de Jesus aqui, na verdade, é assim: olha a sua volta e veja o que está acontecendo. Semana passada, quando o Chan, eu e o Sim estavam gravando sobre o Porquê Duvidaste, e eu dei o sinal, contei a história do Waze, né? O Chan ele pincelou a respeito disso, assim: além do Waze, as placas na estrada também vão nos alertando, também vão nos dando sinais do que vai acontecer para frente. Se a gente for bom de interpretação de placas, a gente não vai ter susto lá na frente. E aí eu vejo a seguinte coisa: existe um ensino, né, que a gente já escutou muitas vezes, que o dia do Senhor virá como um ladrão, né? Mas o apóstolo Paulo vai falar, se não me engano, lá aos Tessalonicenses, a seguinte coisa: olha, o dia do Senhor só vem como um ladrão para aqueles que não sabem interpretar os sinais. Então, a interpretação dos sinais, aquilo que está à nossa volta, é muito importante para a gente poder ter esse discernimento no momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque com a questão da internet, dos telejornais, as informações elas são muito desencontradas, elas são repetidas muitas vezes. Então a gente precisa estar atento a essa questão
de saber ler muito bem os sinais. Então, eu queria abrir com o Paulinho agora, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da interpretação dos sinais, né? Eu acho que, assim, Paulinho, a gente está de comum acordo e a gente não vai usar essa parola para falar de Mateus 24, para ficar tentando falar de escatologia, do milênio, se é pré-tribulacionista, se é mid, se é pós, se tem fogo no parquinho, se não tem. A gente não vai por esse caminho. Mas a ideia é a gente despertar nas pessoas a responsabilidade, né, de olhar à sua volta e interpretar os sinais. Como é que você pode começar esse papo aí? Arthur, embora o propósito não seja vincular o bate-papo a outros textos, né, a outras passagens escatológicas, eu acho pertinente a gente ter escolhido a passagem em Mateus por causa de Mateus 24, né? Porque Mateus 24, agora tirando toda a questão doutrinária fora, tá? Tirando toda a questão sistemática de lado, mas Mateus 24 é um calendário de eventos, né? Eu gosto de... Vocês sabem que eu lecionei dentre algumas disciplinas, né? Período que eu lecionei, os 4 anos que eu lecionei no curso superior de teologia, na faculdade, uma das disciplinas que eu lecionava era teologia sistemática e outra disciplina especificamente era escatologia, que é um ramo da sistemática. E ali, né, tanto na sistemática quanto na escatologia, nós vamos estudar doutrinas escatológicas. E sempre que eu ia partir de uma doutrina, partir para começar a construir com a turma alguma doutrina escatológica, alguma das tantas doutrinas escatológicas que existem, na verdade são 3 bases, mais diversas, 3 matrizes, mais diversos desdobramentos, né? Eu gostava de partir de Mateus 24, justamente pelo fato de ser um calendário de eventos, né? E quando a gente tem um calendário de eventos que pressupõe sinais, marcas dos tempos, de uma forma tão pontual como é Mateus 24, e não apenas Mateus 24. Estou citando Mateus 24 porque nós estamos no Evangelho de Mateus, né? Mas Daniel, outros escatológicos do Antigo Testamento, Ezequiel, né, Zacarias, né, no Novo Testamento, algumas passagens do apóstolo Paulo, como, por exemplo, 1 Tessalonicenses, que você citou, e que é um texto altamente escatológico, dentre tantos outros, tá? Mas Mateus 24, quem sabe, seja um ponto de partida excelente, justamente pelo fato de ter essa cronologia, essa linha do tempo traçada. Ok. Então, toda a ideia de que a volta de Cristo, ela vai ser, assim, completamente desavisada, qualquer ideia que defenda isso, ela é problemática, né? Porque Jesus está deixando claro que existem sinais que vão tornando evidentes. Uma coisa é clara e a palavra pressupõe isso. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Nem o Filho tem conhecimento do dia e da hora. Isso é secreto no coração do Pai, né? Agora, todo o calendário de eventos pressuposto na palavra precisa cumprir-se, né? Nenhum tio e nenhum J vai ser arrancado daquilo que foi determinado, é o que a própria palavra diz acerca dos eventos escatológicos. Então, observar aquilo que está acontecendo, e não é aquilo que está acontecendo no meu quintal, mas é aquilo que está acontecendo dentro de um panorama global, né? Observar aquilo que está acontecendo e que envolve o mundo inteiro, e que coincide com este calendário determinado na palavra. Isso não digo apenas uma responsabilidade de um teólogo, uma responsabilidade de um estudioso de escatologia ou de um fominha de acontecimentos apocalípticos. Não, isso é a responsabilidade de qualquer cristão, né? Essa bronca que Jesus está dando aqui, ela é motivada em um pedido. E o pedido das pessoas que estavam ao redor de Jesus, fariseus e saduceus, conforme registra o verso 1 do capítulo 16, a pergunta é a seguinte: escuta, dá um sinal para a gente aí, né? A gente quer saber as coisas
a gente quer saber das coisas e a gente quer um sinal vindo do céu. E aí Jesus dá esse sabão nessa turma. Rapaz, vocês têm tanto discernimento de coisas passageiras e daquilo que diz respeito à eternidade, vocês não entendem? E quem eram os fariseus e os saduceus nessa época? Eram os dois maiores partidos nessa ordem, né? Fariseus primeiro, saduceus em segundo lugar. Os dois maiores partidos do judaísmo. É como se hoje nós estivéssemos falando de denominações do judaísmo. Então, as duas maiores igrejas, as duas maiores organizações judaicas estavam ali, né? E os líderes dessas organizações estavam pedindo um sinal acerca de coisas eternas que já haviam sido profetizadas através, volto a citar, de Zacarias, através de Daniel, através de Ezequiel, alguns trechos de Isaías, alguns trechos de Jeremias, alguns trechos de Oséias, alguns trechos de Amós, quer dizer, coisas que já haviam sido profetizadas no passado para esse povo, né, e que agora, mais uma vez, eles pedem satisfação para Jesus, dizendo, escuta, conta para nós aí como é que vai ser, né? E Jesus vai falar, rapaz, vocês estão olhando, vocês estão focando as coisas terrenas, as coisas passageiras, e esquecendo de focar, esquecendo de olhar naquilo que é eterno. Ainda hoje, né, eu sei que o Arthur teve a oportunidade de assistir, não sei se o Chan teve a oportunidade de assistir, eu coloquei em um canal meu de uma das redes sociais aí, um vídeo de 10 minutos falando acerca da questão de Israel versus Hamas, né? Não estou falando de Israel versus Palestina, não. Estou falando de Israel versus Hamas. E quem começou o conflito não foi a Palestina, foi o Hamas, né? E falando acerca disso, a minha pergunta que norteou esse pequeno vídeo foi, isso é uma questão geopolítica ou uma questão bíblica, né? Porque hoje cedo, escutando algumas notícias, né, eu vi o povo discutindo questões geopolíticas e tudo mais, falei, rapaz, a turma está partindo de um pressuposto errado, não vai chegar em lugar nenhum essa discussão. Por quê? Porque essa discussão ela não é geopolítica. Tem fatores geopolíticos? Claro que tem. Mas, em primeira instância, essa discussão é uma discussão que diz respeito à genética, que diz respeito à Gênese, né? E não à toa, Gênesis, capítulo 17, vai contar como que começa tudo isso para nós. Não vou entrar nesse mérito também. No entanto, tudo aquilo que está linkado, né, a um fator bíblico e que acontece nos nossos dias, e principalmente as coisas que envolvem a nação de Israel, são sinais tremendos que vão deixando marcado, né, o tempo para nós, e o calendário das profecias ele vai sendo atualizado à medida que essas coisas vão acontecendo. Então Jesus ele dá essa bronca nestes líderes religiosos da época dele, dizendo assim, cara, aquilo que é eterno, aquilo que vocês têm que prestar atenção, vocês não estão prestando atenção. Mas nas questões terrenas, como, por exemplo, a geopolítica que eu acabei de mencionar, as questões terrenas vocês estão tirando de letra. O ponto de vista de vocês está errado. E se a gente parte de um pressuposto equivocado, muito provavelmente na nossa conclusão nós vamos nos equivocar também. Agora, se a gente parte de um ponto de vista correto, naquilo que diz respeito ao Senhor, a gente parte da palavra do Senhor, então na conclusão nós vamos chegar numa conclusão correta. Então a leitura dos tempos é uma responsabilidade do discípulo e da discípula de Cristo. Eu parto desse ponto de partida, desse ponto de compreensão, Arthur. Eu entendo que, primeiro eu vou falar que eu concordo com tudo que o Paulinho falou, tá? Mas eu entendo que é exatamente isso, né? A gente tem que ter esse ponto de partida através das escrituras, né? Se a gente focar aqui no que Jesus está falando, para quem que ele está falando, você vê que as pessoas estavam tentando pegar Jesus, né? Eles estavam colocando Jesus à prova, né? Eles não estavam tentando pegar a gente, estavam tentando no sentido de colocá-lo à prova. E aí a gente precisa examinar, porque não eram homens que em nenhum momento se aproximaram de Jesus para verdadeiramente aprender algo.
eles sempre se aproximaram de Jesus para pegar no pé dele, né, para tentar, de alguma forma, fazê-lo cair em descrédito. Então, quando eles se aproximam e fazem essa pergunta, e aí o Paulinho explanou muito bem aí, vocês sabem ver tudo, né? E aí me lembrou da conversa dele com outro fariseu que foi Nicodemos, né? Você conhece a lei, você sabe de tudo e você não está conseguindo nem entender, né, o que é necessário nascer de novo, é mais espiritual do que realmente físico, né? E o que a gente está vendo aqui são coisas espirituais que estão acontecendo. A palavra está sendo cumprida, né? A gente sabe que ainda não é o fim, né? Parafraseando lá Mateus 24, mas que é o princípio das dores, guerras, rumores de guerras, tudo isso que a gente está ouvindo por aí. Então a gente precisa saber, olha, não é o fim, isso não é para pôr medo, né? Porque Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, mas isso é para a gente observar. E aí uma das coisas que a gente precisa lembrar é a parábola das virgens. 5 atentas e 5 nécias. Então, a gente conseguir ler esses sinais do que está acontecendo hoje, a gente está atento. A gente está atento e não está brincando com o evangelho, né? Esses homens, por exemplo, a gente vai, como bem falou o Paulinho, eram líderes políticos e religiosos, né? Um lado, né, que mais o fariseu preocupado do reconhecimento do povo, e quando a gente vai para os saduceus, a gente sabe que eles eram mais aristocráticos, né? Eles eram mais que a nata, tal, não estavam muito assim, mas ao mesmo tempo os fariseus engessaram muito a religião, e os fariseus, eles não criam algumas coisas como a própria ressurreição, que acho que era onde eles mais destoavam ali um do outro. Mas o que isso traz para a gente? Da gente estar atento para a palavra. Você vê que eles estavam preocupados mais com sinais, mais com brigas políticas, e não estavam conseguindo entender que eles estavam diante do Cristo, do Messias, de uma lei, né, mosaica que eles conheciam muito bem. Então eles conheciam muito bem a lei mosaica, mas não conseguiam identificar com quem eles estavam conversando, era o próprio Jesus. E aí quando Jesus dá essa resposta, quer dizer, ninguém tinha entendido ainda, né? Mas hoje a gente sabe que esse sinal de Jonas seria a morte dele, né? Então aqueles que o ouviram, quando viu acontecer que ele morreu e ressuscitou, no fim a gente sabe que eles tentaram até abafar. Então eles viram acontecer o sinal que eles estavam querendo pedir para Jesus. Jesus, não vou dar nada para vocês. Eu gosto do que está lá em Marcos 8, vai dizer que Jesus suspirou profundamente antes de responder. Imagina como Jesus estava amando falar com esses homens. Mas que a gente precisa entender assim, eles se aproximaram com que intenção? De pôr Jesus à prova. Eles não queriam aprender algo de Jesus, eles queriam pô-lo à prova, né? E como é que o mundo hoje, as pessoas têm se aproximado de Jesus? Muitas vezes nessa intenção, até mesmo se Jesus era quem ele disse que era, né? Eu vejo essa questão dos sinais muito uma questão meio que médica, né? Vamos dizer assim. Por que eu falo médica? Porque se você vai no médico, por exemplo, num pronto-socorro, e o médico te pergunta o que você tem, você não vai dizer para ele, olha, eu tenho bronquite. Não, você vai falar, olha, eu estou sentindo falta de ar, estou sentindo um peso nas costas, uma dor aqui assim e tal. E baseado nos sintomas, é o médico que vai dizer o que você tem. Os sinais aqui que Jesus fala é mais ou menos a mesma coisa, né? Olha, em Mateus 24 está dizendo quais são os sintomas. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal. E eu acho que a questão é, muitas vezes, as pessoas olharem os sinais, olharem os sintomas e darem o diagnóstico de uma doença errada. Eu acho que é por aí que está o negócio que começa a bombardear a internet agora com isso, né? Desde que começou a guerra lá na Ucrânia, inclusive, né? Um monte de especialistas começaram a aparecer na internet, dizendo quais eram as causas, os efeitos, os desdobramentos, blá, 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 blá. Pois, bom, tem 1 ano e meio já essa guerra da Ucrânia e até agora não teve nada, nenhuma solução. Quando você entra agora na questão da guerra de Israel,
parece uma enxurrada de pessoas falando exatamente a mesma coisa. Então você tem aí um cenário de sinais, né? Tem um livro de sintomas, uma lista de sintomas, que as pessoas, por falta de entendimento, começam a procurar a lista de sintomas e aonde que ela se encaixa no mundo. É como se a gente tivesse com uma doença já pronta, só vendo aonde que vai encaixar os sintomas para falar, tá vendo? É isso aqui, ó. Ah, eu tinha falado que era isso, né? Então, é bem isso que o Paulinho falou. A gente sai, muitas vezes, de uma premissa errada e quer ter a resposta para uma pergunta que, quando é feita errada, a resposta automaticamente também sai errada. No meu entendimento aqui, meninos, Jesus estava dando um belo puxão de orelha para os fariseus daquela época, mas em uma tradução livre, descolada, vamos dizer assim, se o Ursinho estivesse aqui, ele ia falar assim, na versão abracadabra, nós lemos lá, né? Mas enfim, é a mesma coisa que as pessoas, Jesus, vão olhar para os fariseus e falar assim, vocês são um bando de míope, vocês são um bando de hipermétrope, ou seja, vocês não estão conseguindo enxergar um palmo na frente do nariz, vocês não estão conseguindo enxergar além do mundinho que vocês estão. E aí um grande questionamento que a gente pode fazer para o segundo bloco, meninos, são essas bolhas, né, esses microambientes em que a gente está inserido, e as pessoas acham que estando dentro de uma bolha elas são sabedoras de todas as coisas. Na verdade, elas podem conhecer muito bem a realidade daquela bolha, mas o mundo é muito maior do que aquilo, né? Então, aqui Jesus está dando um belo puxão deles, dizendo assim, vocês são tudo um bando de míope, né? Vocês estão olhando o negocinho pequenininho, mas não conseguem ver o macro que está se desenhando aí, né, Paulinho? Arthur, exatamente. Por isso que eu mencionei a importância de averiguar os sinais de maneira global, né? Isso é essencial para a formação de qualquer pensamento inclusivo no que diz respeito a sinais dos tempos. E outra, os sinais, repito, né, obedecem a um calendário que está previsto na palavra, né? Está previsto na palavra. Então, embora o retorno de Cristo vá, e digas de passagem, o retorno de Cristo vai ser a solução para todas estas situações, tá? Não há outra solução fora do Messias, tá? Não há outra solução fora do Messias. Para conflito em Israel, para questões ideológicas que hoje dividem o mundo, não há outra solução senão a volta do Messias. E tudo isso é sinal, né? Vamos lá. Um dos capítulos que está muito evidente debaixo dos nossos olhos e só não vê o sujeito que sofre de uma miopia muito grande é o esfriamento do amor, né? Porque hoje o amor está sendo substituído, o conceito de amor real, verdadeiro, bíblico, o amor está sendo substituído e relações que antes eram baseadas no amor, hoje elas acabam ruindo por conta de princípios seculares, mundanos, ideológicos, né, divisões de pensamentos, alguns para um lado, outros para o outro, né? Então a gente está vendo isso no Brasil, só que se a gente estica os olhos para o lado de fora da cerca, a gente vai perceber que essa discussão ela é muito maior do que o nosso país. Ela já é uma discussão global, né? E isso tudo vai contribuindo para este que é um dos derradeiros sinais da volta de Cristo, que antecedem a volta de Cristo, o esfriamento do amor, né? Então já é um sinal, inclusive, tribulacional. Ele já tem essa característica de um período, ou seja, que prepara um período tribulacional, né? Mas, como eu disse, não vamos entrar em questões doutrinárias, porque a partir do momento que eu toco numa palavra dessa, pronto, eu já estou tocando em uma palavra que vai, né, começar a pedir um degrau superior e vamos parar por aqui. Agora, está tudo muito nítido, tudo vai ficando muito nítido e se descortinando de uma maneira muito nítida, bem diante dos nossos olhos. E a miopia é o grande problema
dos crentes dos nossos dias. O povo sofre porque lhe falta entendimento. Interessante é que no final dessa passagem aqui, né, o Jesus ele fala uma coisa que a gente acabou não comentando aqui, mas no versículo 4, que é o versículo seguinte da pergunta, Jesus fala a seguinte coisa: nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E virando as costas, Jesus se retirou. Sinal de Jonas. Então nós vemos Jesus aqui puxando um sinal, uma história, um fundamento lá da antiga aliança do profeta Jonas. E algumas parolas atrás nós gravamos sobre essa questão do profeta Jonas. Aliás, se você que está nos assistindo não viu essa parola ainda, aconselho você a correr lá. Parola, umas duas para trás dessa, sobre ira. Né? É legal a sua ira, uma coisa assim. Mas esse sinal de Jonas aqui, se os meninos concordam comigo, querem encerrar esse bloco com essa fala, é um sinal de arrependimento. Né? Olha, vocês não vão ter nenhum sinal a não ser esse aqui. Ó. Eu vou desaparecer por 3 dias, daqui 3 dias eu estou de volta, pregando a palavra do arrependimento. É sobre isso. Há um teor escatológico em Jonas. Né? O sinal de Jonas. O que acontece? Jonas ele some 3 dias. Quando ele volta pregando em Nínive. Né? Ele volta depois de passar 3 dias nas profundezas, pregando em Nínive, e a cidade inteira se converte. Vamos lá para o calendário de Mateus 24. No calendário, a palavra fala que nos últimos dias o evangelho seria pregado por toda a terra. Aumentaria a apostasia, mas também o evangelho seria pregado sobre toda a terra. É o que a gente vê acontecendo em Nínive, a apostasia. Nínive é um sinal da apostasia, e a grande indignação de Jonas e a falta de desejo de pregar lá era por causa disso, mas quando o evangelho é pregado, há um grande quebrantamento e um grande arrependimento. É aquilo que a gente chama de avivamento da última geração. Né? Tá lá no calendário e, mais uma vez, leitura de tempo. Muito bom. Então, com isso, a gente chega ao final desse primeiro bloco da parola 165, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E se Deus quiser, nós estaremos de volta no segundo bloco para fazer um bate-papo trazendo essa pergunta de Jesus para os nossos dias, aplicando isso na prática. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, essa é a tua chance. Nós estamos lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Agora, se você prefere escutar os Paroleiros em formato de podcast, nós estamos nas maiores e principais plataformas de streaming do mundo. Nós estamos no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts e também no Google Podcasts. Escolha a plataforma que for melhor para você. O importante é você estar por dentro de tudo aquilo que a gente está apresentando de conteúdo bíblico. Nos vemos no próximo bloco. Um grande abraço. Tchau, tchau.